tem uma característica interessante em seu ministério, porque apesar de o foco principal, ou em muitas vezes nós vermos Jesus em Jerusalém, aonde ficava o templo, nós vamos perceber que Jesus, ele andava pelas redondezas de Jerusalém, porque ele não havia sido chamado simplesmente para estar no local, mas ele havia sido chamado para que ele, através dele, ele pudesse salvar todo mundo. E para que a sua mensagem, ou a mensagem das boas novas, fosse propagada, era necessário com que ele transmitisse essa mensagem às pessoas. E diferente dos nossos dias, aqueles dias era mais difícil com que uma mensagem chegasse até outra pessoa, porque não existia a tecnologia ou a facilidade que nós temos com a internet. Mas Jesus, junto com os seus discípulos, eles vai, então, durante todo o seu ministério, e de cidade em cidade, pregando as boas novas, de cidade em cidade, curando os enfermos, de cidade em cidade, revelando o reino de Deus. E não diferente nessa situação, porque o texto no versículo de número 38 vai nos dizer que aconteceu, que indo eles a caminho, e alguns estudiosos dizem que possivelmente Jesus estava a caminho de Jerusalém. E o texto, ou melhor dizendo, Lucas, vai nos descrever que ele entrou numa aldeia. E Lucas não vai dar muita descrição a respeito dessa aldeia, de quem, qual era o nome dessa aldeia, aonde ela se localizava. Mas nós vamos perceber que Lucas estava escrevendo a respeito da mesma aldeia que João vai também escrever. E aqui Lucas está escrevendo a respeito de Betânia, que era uma aldeia próxima a Jerusalém. Segundo o texto, vai nos dizer que Jerusalém estava próximo a Betânia 500 estádios, ou seja, estava próximo a aproximadamente 3 quilômetros de distância de Jerusalém. É como, para os irmãos entender, é como se a distância de Jerusalém e de Betânia fosse a mesma daqui onde nós estamos, até ao trevo da cidade. É mais ou menos essa distância que Jesus estava para percorrer naquele dia, indo de Betânia para Jerusalém. E o texto nos diz que ele entra nessa aldeia, e a continuação do texto, do versículo 38, vai dizer: e certa mulher esta chamada Marta, o recebeu em sua casa. E a expressão utilizada por Lucas me chama muita atenção, a expressão o recebeu, porque Jesus estava simplesmente passando por aquela aldeia, mas aquela mulher, com uma atitude, ela quis receber Jesus, e ela não recebeu em qualquer lugar, ela recebeu em sua casa. E essa expressão nos mostra que Jesus não estava pedindo para entrar em sua casa. Lucas não vai dizer também, ou descrever, que Jesus estava implorando, ou mesmo que Jesus estava obrigando aquela mulher a receber em sua casa. Mas é uma expressão linda e maravilhosa, porque ela, de bom grado, quis receber Jesus em sua casa. E não diferente daqueles dias, no dia de hoje, Jesus está aqui, Ele está passando neste local, e cabe a nós ter a atitude de receber a Jesus ou não receber a Jesus. E quantos de nós que estamos aqui um dia recebemos Jesus, não somente em nossa casa, mas também em nossas vidas? E esse dia foi um dia bom, foi um dia maravilhoso, onde nós tivemos um encontro com Jesus. E se há alguém que está aqui nesta noite, que ainda não o recebeu em sua casa, hoje ele está passando aqui, e hoje é o momento de você abrir a porta da sua casa para que Jesus entre. Porque nós sabemos, e todos aqueles que já receberam a Jesus, sabem o quão bom é ter a presença do Senhor ao nosso lado. Quão bom é abrir as portas do nosso coração e receber o autor, o criador da nossa vida, o nosso Salvador em nossas vidas. Quão bom é receber o Senhor em nossas vidas. Somente quem passou por essa experiência sabe o valor que é ter a presença do Senhor dentro de si.
E nós, nesta noite, temos a oportunidade de não somente ter em nossas vidas a presença de Jesus, mas nós também temos a oportunidade de fazer o convite para que Ele habite em nossos lares, para que Ele habite em nosso serviço, para que Ele habite na escola onde nós estudamos, para que Ele vá aonde nós estejamos, porque a Sua presença é maravilhosa. E Jesus, Ele não quer simplesmente fazer uma visita, Ele não quer simplesmente passar rapidamente, mas a vontade de Jesus é fazer uma habitação eterna em nossos corações. E é isso que Ele prometeu. Um dia, antes de ser assunto aos céus, Ele virou e disse aos seus discípulos: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, e eu estarei convosco todos os dias. Quem recebe Jesus em sua casa, quem recebe Jesus em seu coração, recebe também essa promessa de que Ele estará conosco todos os dias. Já foi dito aqui que nós passamos por momentos difíceis, e também Jesus nesses dias estará conosco. Essa é a promessa que Ele tem nos dado, que Ele estará conosco no dia da bonança, mas também estará conosco no dia da miséria. Ele estará conosco no dia da alegria, mas também estará no dia da tristeza. Essa é a grande promessa que nós temos da parte de Jesus, de que a sua presença nos acompanhará todos os dias. Foi assim com o povo de Israel, durante a caminhada no deserto. Durante o dia, a presença de Jesus, como uma nuvem, estava cobrindo aquele povo. Durante a noite, como uma coluna de fogo que acendia o caminho e trazia calor para aquele povo. Assim é a presença de Jesus em nossas vidas. E nós sabemos que aonde há a presença de Jesus, tudo se torna diferente. O coração que tem a Jesus se torna diferente. A casa que recebe Jesus, ela é diferente. O trabalho aonde habita a presença de Jesus, ela é diferente. Porque quantos, e nós que estamos aqui, nós passamos por essa transformação. Quantos de nós, antes de virmos e aceitarmos e recebermos a Jesus, éramos desgarrados, éramos pessoas beberrões, usuários de droga e tantas outras coisas, vândalos. E hoje nós tivemos o nosso coração transformado, mas porque Jesus habita nele. E aonde Jesus habita, existe paz, porque Jesus também nos prometeu: eu vos deixo a minha paz. E a paz que Jesus tem para oferecer para aquele coração que o recebe, não é como a paz que o mundo oferece. A paz que Jesus dá é totalmente diferente daquela que o mundo acredita ser a verdadeira paz. Porque o mundo acha que paz é a ausência de dificuldade. O mundo acredita que paz é viver a vida completamente sem nenhum tipo de problema. Mas Jesus mesmo disse, e o cooperador Hugo descreveu aqui nesta noite, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós poderíamos ter bom ânimo. Ou seja, que nós poderíamos ser alegres, nós poderíamos ser felizes, porque Ele venceu o mundo. Essa é a paz que Jesus tem para nos dar nesta noite. Essa é a paz que Jesus tem para oferecer para aquele coração que o receber. É a paz que é a garantia da sua presença, mesmo nos momentos difíceis. Aonde Jesus habita, também há alegria. Jó, no capítulo 41, no versículo 22, vai nos dizer que diante da sua presença, até a tristeza salta de alegria. Quando Jesus entra, quando Jesus habita, quando Jesus está no local, nós vemos a tristeza ser transformada em alegria. Aonde Jesus habita, a proteção. Salmos 23, no verso 4. Ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esta é a garantia que aqueles que recebem a Jesus têm para suas vidas. Uma garantia de proteção, uma garantia que nós temos uma mão estendida sobre nós
todos os dias, nos guardando, nos livrando, e de todos os momentos, Deus está conosco. Esta é a garantia que nós temos. E aonde Jesus habita, a vida, porque Jesus é a própria vida. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Um exemplo claro disso, de que aonde Jesus habita, a vida, foi quando o povo do Egito foi ser liberto do cativeiro do Egito. E Deus ordenou para que aquele povo tingisse os umbrais da porta com o sangue do cordeiro, e quando o anjo fosse passar para matar os primogênitos da terra do Egito, aonde estivesse a marca do sangue de Jesus, ali não haveria morte, muito pelo contrário, ali haveria vida. E é isso que Jesus tem para oferecer para aquele que o recebe em seu coração. E a vida que Jesus tem para oferecer não é uma vida comum, não é uma vida sem graça, mas a vida que Jesus tem para oferecer é a vida eterna, é uma vida com abundância. O que Jesus tem prometido para aqueles que o recebem, são coisas maravilhosas. Jeremias diz que eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, são planos de bênção e não de maldição. E é isso que Deus tem para nós nessa noite. Ele tem paz para derramar em nossos corações, Ele tem alegria para trazer aquele lar que está passando por uma tristeza, por uma dificuldade. Ele tem proteção para quando o mal se apresentar diante de nós. Ele tem a proteção, mas também tem a vida, e a vida com abundância. Por isso, irmãos, clame a Jesus nesta noite. Ele está aqui em nosso meio. Ele está passando em nosso meio nessa noite. Convide a Jesus para andar com você. Convide Jesus, se necessário, grite assim como aquele cego Bartimeu. Grite a Jesus, clame a Jesus. Se necessário gritar, grite, mas não saia nessa noite desta casa sem a presença do Senhor em sua vida. O que Ele tem para nós vai muito além do nosso entendimento. E nesta noite, nós vamos aprender com essas duas irmãs, e nós vamos decorrer o texto, e no verso de número 39 vai dizer que Marta, aquela que havia recebido a Jesus, tinha uma irmã chamada Maria. E Lucas vai trazer uma descrição do cenário daquele momento. Lucas vai dizer que Maria havia se assentado aos pés de Jesus para o ouvir. Logo após, Lucas vai descrever que Marta estava distraída. Em outras traduções, vai falar que ela estava ansiosa, que ela estava movimentando para cumprir alguns serviços, para servir a Jesus. E chega um momento onde Marta vai dizer: Senhor, não te importas que minha irmã deixe-me servir só? Dize-me para que ela me ajude. E Jesus vai dizer a Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Este texto vai nos trazer um ensinamento a respeito do equilíbrio que nós devemos ter na vida cristã. Nós vemos por aí muitos pregadores falando a respeito deste texto, e muitos vão dizer a respeito da repreensão que Jesus trouxe para a vida de Marta, como se ela estivesse simplesmente ansiosa e não estivesse fazendo coisa alguma para Jesus. Apesar de Jesus sim ter trago uma correção a Marta, porque na verdade Maria havia escolhido sim a boa parte, mas nós não podemos deixar de observar, porque Marta não estava simplesmente ansiosa por coisas à toa. Marta, ela estava ansiosa porque ela estava servindo a Jesus. Marta, ela estava preocupada, ela estava ocupada, ela não estava aos pés de Jesus, mas ela estava servindo a Jesus. E é por isso que nós não podemos de maneira nenhuma desqualificar ou desmerecer o serviço dessa mulher. Porque nós vamos
aprender uma lição. E essas duas lições que nós vamos aprender, uma com Marta e uma com Maria, deve ser a nossa conduta na nossa vida cristã. Maria, enquanto ela se assentava aos pés de Jesus, Marta estava servindo. Marta possivelmente estava preparando a comida. Marta possivelmente estava arrumando o local para que os discípulos se acomodassem. Marta possivelmente estava preocupada se a organização, se havia comida, se não havia, se haveria água para beber, se não havia. Marta estava preocupada em servir, enquanto Maria se deleitava aos pés de Jesus. E nós precisamos entender que a vida cristã, ela é feita desses dois princípios. O primeiro, nós precisamos servir a Jesus como Marta. E o segundo, nós precisamos ter um relacionamento com Jesus como Maria. Porque, e Jesus nessa noite, Ele quer nos trazer isso à memória. Jesus nessa noite quer nos despertar, quer nos trazer à memória, principalmente de quando nós nos convertemos. Porque um tempo bom é quando nós convertemos, pastor. O novo convertido, ele quer fazer de tudo na igreja. Se o pastor vai fazer um evangelismo, ele quer estar junto. Se o pastor precisa de uma ajuda na obra, ele está junto. Se o pastor precisa de alguém para carregar um banco, ele está junto. Se precisa até mesmo lavar o banheiro da igreja, ele está junto. Mas também da mesma maneira, o novo convertido, ele tem aquela sede, aquela vontade de ouvir e de aprender a palavra do Senhor. Em todo momento ele quer estar falando de Jesus, em todo momento ele quer ouvir a palavra de Jesus, em todo momento ele quer estar com Jesus. E nós precisamos entender que há uma necessidade de nós voltarmos a este primeiro amor. Jesus quer despertar a sua igreja, neste último momento da igreja aqui na terra, para que reacenda a chama do primeiro amor novamente. Jesus, Ele quer nos despertar nesta noite, para que nós voltamos ao primeiro amor novamente. Jesus, Ele quer reacender essa chama em nosso coração, e é por isso que através da sua palavra, através da vida dessas duas mulheres, Ele quer nos trazer isso à memória. E muitas vezes nós, com o passar do tempo, ficamos com o couro grosso. Essa é a verdade. Com o passar do tempo, nós deixamos de frequentar os cultos. Nós pensamos, hoje eu estou cansado. Hoje eu não vou lá no culto, não. Hoje eu vou deixar o som ali, o outro irmão cuida de lá. Hoje não vou ajudar o pastor no evangelismo, não. Já preguei muito. Hoje não. E com o tempo, isso vai trazendo um certo comodismo para as nossas vidas. E hoje, nós estamos aqui, sendo exortados pela palavra de Deus, a voltarmos ao primeiro amor. E para isso, nós precisamos, primeiro, voltar a servir ao reino de Deus. Por quê? Porque Ele nos escolheu. Quando nós pensamos, outro faz, não, Ele te escolheu. Outro pode estar no meu lugar, não, Ele escolheu, foi você. Ele me escolheu, Ele escolheu a cada um de vocês que estão aqui, e Ele escolheu vocês para que vos dê fruto, e fruto com abundância. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, vai dizer que nós somos criaturas, feitas por Ele, criadas para que nós andássemos nas boas obras que Ele mesmo nos preparou para que andássemos nela. Jesus, Ele nos criou, Deus, Ele nos formou, e Ele nos convida a um serviço, Ele nos convida a trabalharmos em prol do reino de Deus. Jesus, Ele vai falar em uma parábola a respeito dos talentos, e nós vamos ver que o Senhor, Ele havia distribuído entre 3 servos seus, aquilo que ele havia, os seus talentos. A um ele deu 1 talento, a outro ele deu 2 talentos, e a outro
ele deu 5 talentos. E esse senhor, ele sai em uma viagem, mas quando ele volta, que havia ganhado 5 talentos, multiplicou aquele talento, e aquele talento se tornou, o que era 5 se tornou 10. Aquele que havia ganhado 2 talentos, aquilo que era 2 se tornou 4 talentos, mas aquele que havia recebido 1 talento, com medo do seu senhor, ele enterra aquele talento, e ele não granjeia, ou ele não trabalha para conquistar mais para o seu senhor. E essa parábola vai nos dizer, no final dela, que o seu senhor, se achegar aquele servo que havia ganhado 5 e aquele que havia ganhado 2 talentos, e vai dizer para eles: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu senhor. Mas aquele que não havia trabalhado, ele vai dizer: servo mau e infiel. Qual dessas 2 palavras nós queremos receber do Senhor naquele grande dia? Qual dessas 2 expressões Jesus vai falar para nós naquele grande dia, no dia que nós prestarmos conta a Ele? Eu não sei os irmãos, mas eu quero ser chamado de servo bom e fiel. E é por isso que nesta noite Jesus está aqui, e Ele está nos repreendendo através da sua palavra, nos ensinando com o exemplo de Marta, de que nós precisamos estar dispostos a servir o reino de Deus. Ah, irmão, mas eu não sei pregar. Irmão, eu não sei tocar um violão, eu não sei cantar, eu não tenho a voz bonita, mas quem disse que servir o reino de Deus são essas coisas? Se o irmão prega, se o irmão canta, se o irmão toca, amém, glória a Deus, mas sirva com aquilo que Jesus te deu. Para um, Jesus, o Senhor deu 5 talentos, mas para outro ele deu 1, porque Jesus conhece a nossa capacidade, e Ele não nos vai dar um fardo maior do que nós podemos carregar. Se Ele te deu a voz bonita, louve ao Senhor. Se Ele te deu o conhecimento da palavra, pregue a palavra. Mas se Ele te deu um braço para servir, uma perna para andar, uma voz para falar a respeito do seu amor, anuncie as boas novas do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós não podemos negar que nós não temos condição de servirmos ao Senhor. Quer seja pregando, quer seja louvando, quer seja lavando o banheiro, quer seja entregando um panfleto, faça com amor, porque este é o exemplo que Marta nos traz. Um exemplo de serviço, um exemplo de dedicação. Porque ela não estava ansiosa à toa, irmãos, como muitos dizem. Ela estava preocupada em agradar ao Senhor. Glórias a Deus. E nós precisamos, nesses últimos dias, assoprar essas brasas em nossos corações, retirar as cinzas e novamente pôr lenha, trabalhar para que o fogo do Senhor, o fogo do primeiro amor, venha se reacender em nossos corações. E Jesus também nos convida a seguirmos o exemplo de Maria, o exemplo de um relacionamento íntimo. Porque desde quando Deus criou o homem, o propósito inicial que Deus criou o homem não era simplesmente o servir, mas primeiramente era ter um relacionamento com Deus. Este é o propósito inicial para que Deus criou o homem. Deus criou o homem e nós vamos perceber que todos os dias Deus se apresentava no jardim. E Ele se apresentava no jardim para supervisionar? Não. Sim, para ter um relacionamento com Adão. E quantos de nós estamos perdendo o relacionamento com Jesus? Quantos de nós temos deixado de estarmos diante da sua presença? Quantos de nós temos deixado de estarmos aos pés de Jesus? Nós falamos a respeito do serviço ao reino de Deus, mas nós precisamos entender que antes de nós servirmos, é necessário haver um relacionamento com Jesus. Para que nós possamos servir alguém, nós precisamos primeiro conhecer os gostos dessa pessoa, nós precisamos conhecer as vontades dessa pessoa, para então nós conseguirmos servir com excelência. E quando nós nos relacionamos com Jesus, quando nós habitamos aos pés de Jesus,
nós conhecemos a sua vontade, nós conhecemos o propósito dele para as nossas vidas. Quando nós temos intimidade com Jesus, nós sabemos a sua vontade. E nós precisamos entender que Maria, ela havia escolhido uma boa parte, porque Jesus vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós entendemos que existe uma ordem de prioridade para que nós precisamos viver uma vida cristã saudável. E a ordem e a prioridade é um relacionamento com Jesus. Do que adianta eu estar aqui pregando aos irmãos e não conhecer a Jesus que eu prego? Do que adianta eu louvar ao nome do Senhor e não conhecer o Jesus que eu estou louvando? É necessário que nós venhamos a ter um relacionamento. E o relacionamento que Cristo quer ter conosco não é um relacionamento raso, mas sim um relacionamento profundo. Me lembro da passagem quando o anjo se apresenta e pede, se não me engano, Isaías, para pegar uma vara e começar a medir. E aí ele vai dizer a quantidade de distância que ele havia de entrar durante aquele rio. E ele começa com água nos pés, nos calcanhares. Depois a água vai para o joelho. E conforme ele vai avançando dentro daquele rio, a água vai subindo. A água vai, tomando conta do corpo daquela pessoa, do profeta. E aí, essa passagem vai nos dizer a respeito da intimidade com o Senhor. Que quanto mais nós buscamos, quanto mais nós nos colocamos diante dos pés do Senhor, mais nós nos vamos enchendo da sua presença. E como eu disse, nós, quando recebemos a Jesus, nós recebemos a sua presença, e a sua presença, ela está conosco todos os dias. E Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, o profeta vai dizer: corramos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos ter essa vontade, a vontade que Maria tinha de ter intimidade, de ter um relacionamento com Jesus, porque estar aos pés de Jesus fala a respeito de intimidade, fala a respeito de proximidade, fala a respeito de uma vontade de estar perto para ouvir. E nós vamos perceber que, assim, várias pessoas durante a Bíblia Sagrada, quando Jesus estava falando, eles se assentavam aos pés do Senhor para ouvir. Jesus, Ele nos quer. Ele não nos quer de maneira pela metade, mas Ele nos quer por completo. Jesus, nessa noite, está nos chamando ao secreto, para nós buscarmos ao Senhor. Jesus disse: quando orardes, feche a porta e ore a Deus, que vê em secreto. O Senhor tem nos esperado no secreto, irmãos. O pastor já nos disse aqui, e para o ano de 2026, o Senhor tem nos despertado à oração. E nós só vamos estar aos pés de Jesus, e um dos caminhos para nós chegarmos aos pés de Jesus é através da oração. Que nós possamos, não somente em 2026, mas desde o dia de hoje, despertarmos a importância da oração, a importância de nós estarmos aos pés do Senhor, porque assim nós teremos um relacionamento profundo com o Senhor. Ele tem coisas grandes a nos revelar. Jesus, Ele tem coisas maravilhosas para as nossas vidas, mas cabe a nós estarmos aos seus pés para receber as suas maravilhas. E o terceiro tópico se encontra em João no capítulo 11, mais à frente nós vamos perceber um outro momento. João 11 nos diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e que tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Nós vamos perceber que nesse cenário, o irmão de Maria e de Marta, ele se encontra enfermo. E logo nós vamos perceber que essas duas irmãs, como todo crente, quando se depara com uma situação difícil, corre
e chama ou pede socorro a Jesus. Nós vamos perceber que a dificuldade, o dia mau, a tempestade, a dificuldade havia batido a porta daquela casa. Aquela casa que havia recebido a Jesus estava agora passando por um momento de dificuldade, um momento de tempestade. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é de que o crente ele não está isento de passar por provas. O crente ele não está isento de passar por dificuldades. Haverá dias ruins, haverá dias tristes onde nós vamos chorar, mas nós cremos que o Senhor Jesus, Ele está conosco. E é por isso que aquelas duas irmãs, elas procuraram a Jesus, porque elas sabiam em quem elas criam. Elas sabiam quem era Jesus, que Ele era o Todo-Poderoso e que poderia intervir naquela situação. Só que Jesus, Ele propositalmente, Ele vai demorar 4 dias para ir ter com Marta e Maria. Só que durante esse período nós vamos perceber que Lázaro havia morrido. E quantos de nós, quando estamos passando por um deserto, e a dificuldade bate à porta da nossa casa, e nós clamamos a Jesus, mas Ele parece não vir ter conosco. Parece que Jesus está indiferente com a nossa causa. Quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, nós queremos que aquela solução que nós precisamos, ela venha de imediato ao nosso encontro. Só que nós precisamos entender algo, que nem sempre o trabalhar de Jesus é no nosso tempo. Às vezes parece que Jesus está indiferente, assim como a situação que os discípulos um dia passaram, quando eles estavam atravessando o mar da Galileia, em seu barco, uma tempestade se instala naquele momento. E os discípulos tinham uma certeza: Jesus está no barco. Só que naquela situação, Jesus estava dormindo. E às vezes é isso que nós temos, é essa sensação que nós temos quando estamos passando por um momento tempestuoso em nossas vidas. Parece que Jesus está indiferente, parece que Jesus não está ligando, mas nós precisamos lembrar de uma coisa: Jesus está no barco. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Nós não podemos esquecer disso, que Jesus está no barco. E quando os discípulos lembram disso, eles vão lá, acordam a Jesus, e Jesus simplesmente com uma palavra de ordem vai dizer: vento, aquieta-te, e o vento aquietou. Nesses momentos de dificuldade, irmãos, nós não podemos esquecer que Jesus está no barco. Ainda que pareça que Jesus está indiferente, ainda que nós oramos e Jesus está calado, ainda que nós choramos, suplicamos e a resposta não vem, nós precisamos entender que 4 dias após a morte não é um impossível para Jesus. 4 dias após a morte não é um impossível para Jesus. 4 dias após aquilo que parece impossível para nós, não é impossível para Jesus. Por isso, irmãos, se há alguém em nosso meio que está passando por um momento de adversidade, lembre-se disso: Jesus está no barco. Aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o Emanuel, ou seja, Deus conosco, aquele que é o Todo-Poderoso, o Deus poderoso na batalha, Ele está no barco. Às vezes nós, no momento de dificuldade, por conta das provações, nós até pensamos ser impossível. Mas para Jesus não existe nada impossível. Ainda que as tempestades se levantem, se Jesus estiver contigo, tudo vai ficar bem. E há algo que nós precisamos aprender, e nós vamos aprender mais uma lição com aquelas mulheres. E ainda que as tempestades e as dificuldades se instalem em nosso meio, ainda que as dificuldades batam à nossa porta,
nós precisamos entender que Jesus, ele requer de nós uma constância. Marta e Maria, mesmo quando seu irmão estava morto, elas continuaram na posição que elas encontraram, ou que Jesus as encontraram. Nós vamos perceber no texto, e vou resumir para nós ganharmos tempo, que Marta, da mesma forma que ela foi ao encontro de Jesus pela primeira vez, desta vez, Marta também vai ao encontro de Jesus. Marta o recebe. E da mesma maneira que Maria se assentou aos pés de Jesus, Maria também se joga aos pés de Jesus. E o que nós precisamos entender é que as circunstâncias não podem mudar quem nós somos diante de Deus. As dificuldades não podem mudar o cristão que nós somos. As dificuldades não podem impedir que nós continuamos a receber a Jesus. As dificuldades não podem impedir que nós continuamos a servir a Jesus. E as dificuldades não podem impedir que nós venhamos a estar aos pés de Jesus. Nós não somos moldados pelas circunstâncias, mas sim pela presença do Senhor Jesus. Nós não podemos deixar as dificuldades mudar quem nós somos diante de Deus, porque ainda que pareça impossível as nossas dificuldades, Ele permanece fiel para estar conosco. E para nós concluirmos, no capítulo 12, de maneira bem resumida, nós vamos perceber que, outra vez, Marta e Maria recebem a Jesus em sua casa. E outra vez, lá estava Marta, servindo a Jesus. Isso nos mostra a constância que nós precisamos ter na presença do Senhor. Há muitos crentes que vivem uma vida inconstante, como uma montanha russa. Um dia é crente, outro dia está lá no mundo. Um dia está na presença, outro dia está distante. Um dia está pregando a palavra, outro dia está dando mau testemunho. E nós aprendemos com essas duas mulheres a termos constância diante da presença de Deus. Há algumas pessoas que diante da dificuldade, elas deixam Jesus de lado. Outras, quando recebem a bênção, deixam Jesus de lado. E Marta e Maria é um exemplo a ser seguido, porque diante da presença, diante da dificuldade, elas estavam servindo e adorando. E depois que receberam a bênção, elas estavam de que forma? Servindo e adorando. E nós precisamos ter essa constância nas nossas vidas. Mesmo diante das dificuldades, mesmo na bonança, nós não podemos nos distanciar da presença do Senhor Jesus. 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, o apóstolo Paulo vai dizer: sede, pois, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E o Senhor, Ele tem nos chamado, e Ele tem trago um despertamento para as nossas vidas na noite de hoje, para que nós possamos ter um coração disposto a servir como Marta, mas também um coração disposto a ter um relacionamento como Maria. O noivo vem, irmãos, e nós não podemos estar com as nossas lamparinas apagadas. Jesus quer nos despertar nessa noite, irmãos. Jesus falou muito forte ao meu coração. É momento de despertamento espiritual. Nós não podemos simplesmente só estarmos na casa do Senhor, somente servindo, mas nós também precisamos estar firmados em um relacionamento íntimo. Nós precisamos outra vez voltar ao primeiro amor. Vamos nos colocar de pé para nós fazermos a Deus